Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse vídeo que fecha o ano de 2024, mas que também busca, como que eu vou dizer, melhorar as nossas listas de livros. Porque sim, se você, como eu, gosta de ler, ou pelo menos se empolga, com livros e leituras futuras, você pode ter uma tendência a criar listas ou criar expectativas que não são realistas. E bom, tem vídeo aqui sobre como ler mais, maneiras mais eficientes de se organizar, se vale ou não vale a pena ler mais de um livro ao mesmo tempo. E bom, talvez tudo isso te ajude, mas no caso aqui agora a gente precisa pensar em como fazer listas melhores. E fazendo um teste comigo mesmo, eu pensei em uma estratégia completamente gamificada aqui, mas pensando em termos de design instrucional e enfim, teorias de motivação e tal, uma estratégia que talvez seja um pouco mais gentil e que vai cumprir com algo que para mim é muito importante, porque eu me lembrei, fazendo vídeos e anotações aqui, que vários livros, de listas de livros e de vários momentos da minha vida foram ficando para trás, por N motivos, né? A vida acontece, a gente sabe disso. Então eu pensei em dar um propósito diferente para essa lista, que é o de resgatar esses momentos assim. Passei dos 30, tô nessa onda aí de resgate, quem sou eu, de onde viemos e tudo mais. Vai ter mais vídeo disso eventualmente aqui, mas eu acho que é importante eu buscar essas leituras assim, até porque são leituras que eu ainda quero fazer, que eu tenho certeza que são incríveis, mas que ao mesmo tempo, sabe quando você fica esperando o momento perfeito, e a vida vai se passando em momentos imperfeitos e a hora de ler aquela coisa no momento perfeito nunca chega. Enfim, essa lista é para fazer isso acontecer. Então qual que é a ideia? Primeiro eu vou passar o conceito e depois eu vou passar os 5 livros, 6 na verdade, porque tem um livro bônus, uma meta estendida que seria interessante a gente fazer. Então, começando, a ideia é pegar 5 livros, não são os únicos 5 livros que eu vou ler no ano, obviamente. Se você é membro aqui do canal, você já vai ver que eu falei, o próximo livro que eu vou ler é esse, e depois sai 4 vídeos de livros que eu li no meio, e bom, e não li o livro que eu falei que eu ia ler ainda, eu tô lendo ele ainda e tô enrolado. Enfim, você quer saber o que eu leio, quer saber tudo que eu tô assistindo e tudo mais, tem a área de membros aqui, por R$ 2,99 você entra lá e tem vídeo quase toda semana. Tem semana que tem 3 vídeos, tem semana que tem 1, enfim, vai variando, mas coisa para assistir tem bastante recomendação diferenciada, vamos dizer assim, coisas estranhas porque eu tenho um humor curioso. Mas enfim, esses 5 livros que eu resgatei são de momentos diferentes, de gêneros diferentes também, que é uma coisa que eu acho que é importante ter, não ter todos os livros do mesmo gênero literário, e tem uma meta estendida. Por que essa ideia da meta estendida, desse outro aí? Porque se você, como eu, tem essa tendência de você não quer que as coisas boas acabem, eu costumo, quando eu estou gostando muito de um livro, eu chego no último capítulo e, como é que eu vou dizer? Não é que eu abandono a leitura, mas eu fico postergando, assim, eu vou dilatando essa leitura o máximo possível, porque eu realmente não quero que esse livro acabe. Com série eu faço isso, tem várias séries que eu parei no último episódio e eu não assisto porque eu não quero que acabe. Então a ideia da meta estendida é que se você, como eu, tem isso assim, no momento que eu terminar eu vou ficar extremamente empolgado para fazer alguma outra coisa a mais. Por exemplo, se eu terminar essa minha meta dos 5 livros que eu tinha separado e eu li, eu vou querer ler esse 6º só para, ficar feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo evitar essa história toda de, chegar na reta final e largar porque eu tô gostando. Então, foi uma estratégia que eu pensei, eu vou tentar. E, bom, você vai ver que o meu livro da meta estendida, ele é um pouco, como é que eu vou dizer? Ele é um pouco, não vou dizer que é incomum, porque é um livro conhecido, famoso, mas ele é um pouco exagerado. Exagerado é a palavra boa. Mas tá, vamos pra lista. Se você já testou algo parecido, se você for testar, comenta aqui a sua lista. Eu fico curioso para saber as listas das pessoas. Então, uma lista com 5 livros e um de meta estendida. Vou começar com um que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. E eu nunca li esse livro, eu já comecei a ler uns capítulos na biblioteca uma vez, e aí eu esqueci, por algum motivo eu não peguei o livro, acabei que eu nunca li, e foi se passando assim. Eu tenho essa edição, eu comprei, deve ter sido 2016, então faz 8 anos já. E 8 anos? Pelo menos uns 6 anos faz. Então, pelo menos em 2018 eu tenho esse livro. E eu nunca
peguei assim para ler até o final. Muita gente gosta de Ensaio sobre a Cegueira, né, do Saramago, mas eu detesto Ensaio sobre a Cegueira, eu não gosto mesmo. Eu gosto muito do Caim, por exemplo, que é o último livro que ele escreveu, e Contos Perdidos e tudo mais, e suponho que eu vou gostar muito daquele Que a Morte Tira Férias lá, mas também não li. Enfim, o Saramago me interessa bastante, eu nunca li, nunca parei, tipo, sei lá, eu queria que fosse usado em alguma disciplina da faculdade, e depois eu queria, sabe, algum momento muito sarcástico assim, e acabou que se passou e eu não li. Então é um livro que eu sei que eu vou me divertir lendo, que provavelmente assim vai ter aspectos de linguagem que vão me agradar, e eu não vou ficar esperando mais um momento para fazer a leitura valer mais. Eu vou só sentar em algum momento do ano que vem e ler. E de novo, por que esses 5/6 livros? Porque dá para se dividir, até quem não lê muito, dá para ler um a cada 2 meses, que é uma quantidade que você consegue encaixar livros o suficiente, né, para se perder no caminho e voltar para a trilha, e para quem lê menos também dá para acompanhar e ler um livro a cada 2 meses. Um outro livro que eu separei é um livro, esse aqui, não sei se vai aparecer direitinho, mas é Ficção Cética, a Ficção Cética do Gustavo Bernardo, que é um dos maiores divulgadores e estudiosos de Wilhelm Flusser aqui no Brasil, que é o meu escritor, filósofo, assim, meu intelectual aí favorito, né? E bom, esse livro a gente comprou, eu digo a gente porque foi numa turma da faculdade mesmo, e o professor, a gente estava muito empolgado, e tinha um outro colega que estava empolgado, a gente pensou em fazer um artigo, aí veio uma greve, aí atropelou, e aí, sabe quando vai acontecendo em desventuras em série? E eu fiquei aguardando o momento de eu ler esse livro para discutir com colegas e tudo mais, e esse momento nunca chegou, e o livro foi ficando, ele estava sempre assim entre os 2, 3 primeiros da pilha ali. E ele trata, da editora Ana Blume, tem até uma textura gostosa na capa dele aqui, mas ele trata dos céticos e do ceticismo na ficção, vai falar dos céticos e dos dogmáticos, paradoxo e ironia, aí, enfim, né, tem desde o ser ou não ser até os estoicos e os céticos, então é uma maneira interessante de encarar a literatura na ficção. E isso aqui, eu não sei porque eu não li isso até hoje, e é uma dessas coisas assim que chega de esperar o momento perfeito. Então, ano que vem eu 100% vou ler esse livro, posso trazer vídeo aqui, na área de membros com certeza vai ter, mas eu posso trazer um aqui também se te interessar. Agora um livro, né, para eu ficar oscilando entre filosofia e ficção, eu vou voltar para ficção, que é um livro escrito por um dos meus diretores favoritos, assim. É um diretor de um dos meus filmes favoritos, que é A Grande Beleza. Não sei se você já assistiu, ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 2014, eu acho, ou 13, um dos dois. E é esse aqui, Hanno tutti ragione. Eles têm todos razão, que é do Paolo Sorrentino, que é esse diretor que tem, assim, ele faz bastante a coisa do oscilar, né, entre que é até a ideia da grande beleza, né, entre esses espasmos de excesso e não a abulia, mas essa melancolia de uma pessoa que relembra, a melancolia, esses dois pontos antipodais, assim, da vida cotidiana e da vida mundana mesmo, entre o mundano e tem uma palavra mais bonita para isso que eu me esqueci, mas é toda a ideia do livro. Entre o sagrado e o mundano. Não é nem o profano, é o mundano mesmo. Não é tão pejorativo. Enfim, e esse aqui é desse meio que um rockstar que não se aposenta, mas ele tenta sumir, aí ele vem parar no Brasil. E, enfim, a história desse livro aqui, eu só vi que ele era do Paulo Sorrentino. Eu devo ter comprado esse livro aqui em 2016, 2017, quando o Book Depository lá ainda ele entregava para o Brasil. E justamente por histórias como a desse livro, que demorou assim coisa de 7 meses para chegar, eu fiz reclamação, tentando ver se não era não sei o quê, e era uma questão alfandegária aqui mesmo, dos envios de livro, tanto é que a Amazon comprou e eles pararam de vender livro para o Brasil, e depois, né, agora hoje em dia vende só direto pela Amazon. Enfim, esse livro demorou um monte para chegar, e aí eu perdi o timing assim, que eu tinha para ler, que eu ia ler nas férias, e fui enrolando, esperar o tempo perfeito. Aí eu comecei a estudar outro idioma, né? Na época o meu italiano estava bom, e aí eu falei, vou começar a estudar outro idioma. Então, enquanto isso, eu comecei a estudar francês, e aí foi passando, e o livro ficou no topo da pilha, e eu nunca li. Então ele é um dos livros assim, que eu sempre quero ler, sempre quero encontrar motivos para ler. Vai sair um filme do Paulo Sorrentino agora que... Depois eu vejo se eu achar o nome, eu deixo aqui, que eu estou bastante curioso para ver. Teve um outro que saiu no Netflix, que é A Mão de Deus, eu acho, The Hand of God, e eu não vi ainda, né? Também tá na minha lista de quero ver, e se passou um ano e eu não vi, mas eu vou correr atrás disso. Oscilando de volta para filosofia, tem aqui um que, se você ver, né, eu já comecei e travei esse ano,
mas que é o tratado lógico-filosófico do Wittgenstein. Não prometo que eu vá entender 100%, tá? Não venha com toda essa expectativa, mas é um livro que eu quero muito ler há bastante tempo, justamente porque ele tem uma influência ele não tem um diálogo, mas o Flusser tem um diálogo com ele, né? Que veio depois, mas que me interessa bastante do ponto de vista de língua e realidade, ontologia e realidade e tal, então me interessa. Eu sei que é um livro difícil, eu vou ter que, por mais que ele não seja longo, essa edição aqui, se não me engano, ela é bilíngue, e mesmo assim ainda tem o quê? Não é um livro longo, basicamente. Então eu vou conseguir ler, mas eu quero conseguir lê-lo com afinco, eu quero conseguir fazer boas anotações, de repente tirar alguma coisa para trazer aqui, desmistificando alguns pontos, ou tirando dúvidas mesmo, trazer alguém que entenda para conversar comigo aqui, talvez seja algo legal, porque eu sei que da filosofia ocidental, assim, é um dos livros mais importantes e que eu fico enrolando para ler. Porque eu preciso estudar, eu preciso não sei o quê. Então talvez é só ler a primeira vez, o que eu não entender eu anoto, depois eu leio de novo e resolvo o problema, mas eu não quero mais enrolar, é um livro que eu preciso ler, está em cima aqui da minha estante há bastante tempo, está na pilha de livros e eu quero que 2025 seja o momento para eu resolver isso. Por último, da lista oficial, né, sem menção bônus, mas não menos importante, e lembrando que eu também não vou ler necessariamente nessa ordem, mas é um livro de um autor que foi assim fundamental para mim, por mais que seja controverso, mas de um momento da minha vida em que eu precisava ler aquele livro e um amigo de ocasião ali, né, um amigo que foi meu amigo por 1 ano e meio, 1 ano basicamente assim, e depois a gente nunca mais se viu, nem sei o que é feito dele hoje em dia, mas que me ajudou a tomar decisões boas para minha vida assim e perceber que, não sei, eu estava tentando me reinventar assim com 19, 20 anos, achar que, sabe, refazer, eu não gostava de quem eu era, e em vez de você se resolver, você tenta fingir que você é outra pessoa, e aquele livro veio a me servir para eu só ser uma pessoa melhor, né? Enfim, acho que consegui de lá para cá, né, nesses últimos, acho que 12 anos, mas é o Morte a Crédito, do Céline, que é o Louis Ferdinand Céline, que é um escritor francês que ele é, assim, literariamente bem quisto, é um pouco controverso por questões de Segunda Guerra Mundial ali, que não vou entrar aqui, porque, assim, seria meio artigo de opinião da minha parte falar isso, mas do ponto de vista literário, ele é muito rico, assim, até linguisticamente falando, então vai ser um desafio para mim, porque o meu francês não tá naquele aquecimento todo, assim, então eu vou ver se antes de eu pegar o Céline para ler, eu não pego no Kindle, por exemplo, um que eu tava na minha lista, que a gente fez votação na área de membros, e ele ficou em ficou em terceiro, que eram uns ensaios do Montaigne. Então eu vou aquecer com o Kindle, que é mais fácil começar, né, retomar o idioma no Kindle, que eu consigo ler em momentos diferentes, tirar a dúvida na hora, e aí eu pego o Céline e leio. E essa ideia da morte a crédito, olha que curioso, né? Ele lembrando a infância dele, da família, com o perdão da palavra, a família fugida que ele tinha, assim, de grana e tudo mais, e pré-guerra e pós-guerra, ali no entre-guerras de 1900, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ele também lembrando essa, não vou dizer que é é uma espécie de um romance de formação, né, um Bildungsroman ali, autobiográfico, essa ideia dele narrando o crescimento dele até os 18 anos, e olha que eu acho curioso que hoje em dia a gente pode interpretar o Morte a Crédito também de uma outra forma, né, que essa ideia de viver para o trabalho e de parcelar a vida e, de certa forma, está parcelando a morte e pagando, enfim. Pode ser, ao mesmo tempo que grotesco, mas uma visão sarcástica de ver o lado bonito da vida. É um livro que eu, com certeza, mesmo que eu não goste, eu vou ficar impactado, então, enfim. É um livro que eu não quero mais enrolar para ler também, porque eu já enrolei bastante. Esse livro eu devo ter pego ele, eu comprei, acho que era quando a editora, a Livraria da Travessa, estava pegando esses livros da Folio, né, que é essa editora aqui, e eles traziam num preço super bom, então você podia pedir no site e vinha assim R$40, você conseguia pegar um livro importado que você não acharia de jeito nenhum. E, eu peguei uns 3, peguei uns do Camus que eu queria ler também, aí eu li os do Camus porque já estava mais aclimatado ali, e esse aqui foi ficando. E, na verdade, talvez eu devesse ter lido esse primeiro, mas não estava confiante no meu francês ainda na época o suficiente, mas agora eu vou tentar, vou me arriscar, mesmo que eu apanhe, mesmo que demore, é um livro que eu sei que vai valer a pena. Agora sim, por último, definitivamente por último, uma vez que eu tenha lido todos esses livros aqui, vamos dizer que até outubro do ano que vem, até setembro, se eu estiver empolgado, eu tenho um livro que eu já comecei a ler,
eu já li metade, eu já li a parte final, eu já li em capítulos perdidos, mas eu nunca peguei e sentei para lê-lo assim do início ao fim em um período de tempo. Assim, eu nunca estive lendo esse livro e só ele e estudando assim da maneira como eu acho que eu deveria fazer. Tá vendo a coisa da perfeição? Então, se eu tiver na empolgação de terminei minha lista, minhas metas do ano, agora eu vou nas metas estendidas, né? Coisa de como que é financiamento coletivo? Então, aí eu quero fazer isso e eu quero ler, e daí eu deixo para o 2026, né, o volume 2, mas O Mundo como Verdade, O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer. É uma edição da Unesp, que, eu tenho isso aqui há anos, como eu falei, tinha época que, acho que no primeiro ano de faculdade, eu acordava e eu lia, como sabe, as pessoas estudam a Bíblia de manhã, eu acordava e lia. Eu já fiz isso com outro livro grande que deve estar... tá lá em cima, ele foi organizado pelo Assísilo, né, que é um professor da Federal do Rio, que é do mito das musas, a razão das musas, uma coisa assim. Mas aqui, enfim, são trechos, né, de teoria da literatura desde da Grécia Antiga até o Iluminismo. E é um livro que eu fiz a mesma coisa, assim, eu acordava, aí eu li um capítulo, fazia minhas anotações. Era muito bom para pegar expressões, o vocabulário, para começar o dia com ideias frescas na cabeça, assim, ideias frescas de 2000 anos atrás, enfim. Mas o Schopenhauer fez a mesma coisa, acabou que me faltou disciplina para realmente chegar até o final. E, pô, já faz o quê? 10 anos isso, né? Que eu tentei e não consegui e parei. E aí já estudei por fora, assim e tal, mas eu nunca sentei e realmente estudei o livro da maneira que eu acho que deveria ser feita. Fui estudar alemão, quero estudar alemão para ler Schopenhauer no original. Chega, não consegui, a pandemia veio no meio, não consegui aperfeiçoar meu alemão para ler o Schopenhauer como eu acho que eu gostaria, então eu vou ler primeiro ele. Vou seguir o meu próprio conselho do vídeo de como ler em outros idiomas, né? De como ler em inglês, no caso, mas eu vou ler esse livro aqui em português, vou ver se isso me dá o gás que eu preciso para voltar a retomar os meus estudos de alemão, que esse ano realmente eu estudei quase nada, e aí sim eu vou me dedicar a tentar ler no original. Eu quero muito ler Flusser, né, que o Flusser ele se retraduzia, então ele escreveu em português, francês, inglês e alemão, muito mais em alemão e português também, né, mas enfim. Eu quero muito fazer isso, eu quero ler os meus livros favoritos do Flusser, em alemão também, e quero lê-los, né, em outros idiomas, quero fazer esse mesmo exercício, né, de o que eu escrevo, retraduzir de novo, enfim, tenho essas piras. Eu não sei se vai funcionar, mas eu tenho a suspeita de que acho que vai, porque são poucos livros no final, não vão ser muitas páginas. A meta estendida é algo que eu tenho assim uma década de vontade de realmente sentar aí a fundo, estudar e ler. E acho que são tudo coisas que vão dar pano pra manga pra gente conversar aqui, vão dar boas ideias, vão dar bons frutos. E uma forma saudável, acho, de estipular uma quantidade razoável. Se eu virar a câmera aqui, você vai ver a quantidade de livros que tem empilhados, que, né, tem livros empilhados ali. A maioria, naquele caso ali, são de referência e de poesia. Mas são... Eu não sei, eu não quero ficar sendo oprimido pela ideia de que não vai dar para ler tudo o que eu quero, porque se eu não estou tomando tempo de parar e ler aquilo que eu quis muito ler um momento, assim, e que eu sei que eu ainda quero, que eu sei que eu ainda vou gostar, que eu sei que ainda vai conversar comigo só porque o momento certo passou, não sei, eu não queria viver a vida achando que o momento certo passou, sendo que é só eu sentar e ler, e o livro vai estar lido, vai ter sido lido e vai estar tudo bem. Então não tenho grandes, né, reflexões de final de ano, nem nada, mas se uma coisa serve de quem já tentou fazer vários tipos de lista, essa é a lista mais sensata, eu acho, que eu já tento fazer na minha vida, e é um planejamento gentil, eu acho. A gente tem que ser um pouco mais gentil com nós mesmos, a gente peca nisso. Eu, particularmente, peco bastante assim, no excesso de, né, precisa ser muito hardcore e não sei o quê. E... bom, espero que você não esteja ouvindo o cortador de grama aqui na frente do prédio. Mas é isso. Sou o Lucas, um felicíssimo 2025 aí. Se você está vendo esse vídeo no futuro, eu não sei como eu subi ele, provavelmente eu vou ter subido com o nome... Nossa senhora, aumentou o volume ali mesmo. Mas provavelmente eu vou ter subido com o nome Em Busca da Lista de Livros Perfeita, né? Mas basicamente é a gente fazer esse experimento. Se você já testou algo parecido, se você for testar, comenta aqui a sua lista, eu fico curioso para saber as listas das pessoas. Então, uma lista com 5 livros e um de meta estendida, que é um livro que você queira muito, mas que você sabe que
vai demorar. E com esse barulho de cortador de grama eu me despeço.